Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Então hoje, refletindo este pequeno vídeo, de prevenção e intervenção, nós da Pastoral da Sobriedade somos procurados frequentemente por pais desesperados, que perderam o chão porque descobriram que o seu filho está usando um baseado de maconha, ou então já está usando uma cocaína, ou está se embebedando praticamente todos os dias da sua vida. E os pais daí, quando perderam o controle, dificilmente isso acontece, mas quando os parentes, as pessoas mais chegadas apontam o dedo, olha, eu creio que o teu familiar, o teu filho, já está entrando por um caminho assim que não é certo e vai acontecer consequências. Então abra o olho, cuide. Quando não existe, por parte dos pais, aquela aspereza, enxotando essas pessoas, não acreditando, porque o pai e a mãe, eles mesmo sabendo em muitos casos que o filho é usuário, eles mentem para eles mesmos. Eles não querem acreditar. Então, se alguém alertar, se torna um inimigo da família. Mas nesta sociedade que está criando, por imposição da sociedade e por consentimento do pai e da mãe, ela está criando filhos órfãos de pais vivos. Mas nós temos uma solução para aquele que está com as criancinhas pequenas ainda, que está no seu domínio, que não perdeu a rédea da vida do seu filho, ou aqueles que ainda vão, porventura, ter um filho. Primeiramente, eu quero dizer, você que está nessa última colocação, que está pensando em ter um filho, seja dentro do matrimônio, ou mesmo que eu não concorde, mas fora do matrimônio, se programe, faça uma programação para ter esse filho. Veja as consequências, veja o trabalho que você vai ter, veja a dureza para você manter uma criança dentro da linha que precisa ser um homem decente, uma mulher decente nesta sociedade. Tudo isso você precisa exercer como pai e como mãe. E eu vou te dizer uma coisa, procure orientações de espiritualidade, orientações religiosas. Não estou aqui induzindo a nenhuma religião, mas que sejam orientações espirituais. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios: deveres dos filhos e dos pais. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Vou repetir esse último versículo, o 4. Pais, não exasperei vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. O que quer dizer esse versículo para nós? Não exaspereis. É você não encher o teu filho com afazeres, com coisas do mundo que o mundo oferece. Não que eu estou dizendo para você deixar na ociosidade, mas tenha tempo para ele criar o caráter dele, dê tempo para ele criar o caráter, a idoneidade, criar o eu dentro dele, esse encontro pessoal que ele vai ter com o Senhor. Vale a pena você, pai e mãe, renunciar muitas e muitas coisas da tua vida a partir do momento que você tomou essa dissolução de você ter um filho, de você ser pai ou ser mãe. E olha que para você ser pai ou mãe, não é simplesmente você gerar um filho. Como eu já falei, você precisa fazer uma programação para você ser pai e ser mãe. Porque pai e mãe, até os animais irracionais são. Mas eles não têm o dever de criar um filhote para seguir os seus passos e para ser introduzidos um dia no reino de Deus e numa vida equilibrada dentro do temor de Deus. E falando então, voltando a falar da orfandade, então muitas vezes o órfão, ele não é só aquele que o pai ou a mãe faleceu, não. Pelo contrário, e a pior orfandade é essa. Quando o pai dá uma orfandade emocional, quando o pai entope esse filho com afazeres, até para ter
um alívio de consciência, né? Ele coloca o filho na aula, em 2 períodos. O dia que ele tem folga, ele vai para a escolinha de futebol. Quando é menina, talvez, vai para uma escola de balé, vai para a escola de línguas. E é para esse filho ficar o dia todo e até umas horas da noite envolvido nessas atividades. E, consequentemente, alivia a consciência do pai para ele ter a sua vida, né? Ou embrenhado em muito trabalho, ou ter uma vida social, né? Onde ele sabe que seu filho está em casa e está envolvido em alguma coisa. E, consequentemente, ele está sendo um órfão espiritual, porque ele não tem pai e mãe para que dê um afeto, dê um carinho para ele, um acompanhamento na sua vida do dia a dia, ou até mesmo rolar no chão, brincar, fazer alguma tarefa que você talvez tenha passado tempo, até não tem nem muita vontade, mas é necessário você fazer com o teu filho. Nós temos também o órfão afetivo, né? Os pais não têm mais tempo para os filhos. Devido às nossas ocupações, os nossos afazeres, e isso eu vou dizer para você que a gente joga a culpa num mundo globalizado, um mundo consumista, uma sociedade muito cobradora e consumista. A gente começa a fazer isso. Mas nós só nos temos que embrenhar num trabalho ininterrupto, porque a gente muitas vezes exerce a tal profissão do consumismo. A profissão que nós exercemos profissionalmente é uma, mas nós temos essa doença, que dá para dizer assim, do consumismo. E, consequentemente, nós temos que trabalhar mais para suprir todos esses gastos exagerados e desnecessários. Então está aí o momento de você sentar com o pai, com a tua mãe, ou marido e mulher, né? E fazer uma programação de despesas. Como é que você vai gastar o teu dinheiro? Corta algumas coisas que são supérfluas e não são necessárias, mesmo que isso é bom para você, para o teu lazer, corta em prol de um aconchego e de uma unidade maior com seu filho. O quarto órfão que eu digo é o órfão normativo. Os pais claro que isso é necessário, mas eles colocam para os filhos cobranças exageradas. Ele já precisa ser o melhor, notas máxima na escola, nota máxima no cursinho, o melhor jogador de futebol, a melhor aluna do balé, ou seja o que for, ele precisa ser. Então são cobranças normativas que tiram o foco da vida de uma criança que está em formação, seja ele criança, pré-adolescente ou até mesmo adolescente. E os pais, para lavar a consciência, eles pensam que estão fazendo isso para livrar os seus filhos desses maus caminhos. E quando não, terceirizam tudo para o professor, para a professora, para o instrutor, para o treinador de futebol e quem quer que seja, ou para o professor de línguas e quem quer que seja, né? Então os pais precisam deixar o seu filho um tanto à vontade e caminhar com eles, trocar ideia para eles criarem uma personalidade, criarem um caráter. Aí eles vão ser pessoas que não vão ter ou se terão muita pouca chance deles experimentar e se embrenhar neste mundo das drogas, dos vícios e da prostituição. E por último, a orfandade, que eu considero a mais terrível, porque isso é uma experiência própria, não é estudo de faculdade, nada disso, são experiências de trabalho que eu tenho. É a orfandade espiritual. Hoje em dia não se reza mais com os filhos, hoje em dia não se puxa eles mais para uma igreja mostrando um caminho. Por que você, pai, pensa assim? Deixa que quando ele crescer, ele escolhe o caminho que ele quer seguir. Mas eu pergunto e te faço a pergunta para você. E por que você induz ele em tantas ocupações, o dia todo, a semana toda, para ocupar a sua mente? Por que você não deixa um dia para ocupar a mente num caminho de espiritualidade, de estudo bíblico, de levá-lo para uma igreja, seja qual for a denominação, para estudar em casa à noite uma página bíblica, para refazer a tua oração
predileta e pessoal, para você falar e discutir do Todo-Poderoso de Deus. Os nossos filhos não precisam ter olho mágico para nós ver que eles estão num declínio muito grande e estão à deriva. A nossa juventude hoje está à deriva. Infelizmente, eu vejo isso dentro do nosso trabalho na Pastoral da Sobriedade. Muita prostituição, muita droga, muito alcoolismo, que está sendo uma das piores drogas que está entrando na nossa sociedade. Então, por hoje, eu deixo essa mensagem para cada um de nós. Não são cobrança, são apontar os erros, apontar os problemas, apontar as causas, mas também deixo aqui o apontamento das soluções. E elas passam pela espiritualidade, porque afinal de contas, quando o nosso filho ou nós mesmos nos viciamos, nós temos 70% do nosso espírito tomado pelas drogas e pelo álcool. E 20% é o nosso corpo, e 10% é o nosso psicológico. Então você precisa tratar aquilo que está mais afetado, que é a espiritualidade. Que assim seja e Deus nos abençoe. Amém.